Olá, estou de volta depois de um mês em que tive problemas pessoais para resolver. Houve muitos acontecimentos importantes nesse tempo no cenário internacional. Eu vou começar pela ofensiva da Rússia na guerra contra a Ucrânia, visando especialmente Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, que aqui chamam de Kharkiv, na leitura em inglês. Kharkov fica no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia. Os principais objetivos russos parecem ser três: criar uma zona de ocupação junto à fronteira para impedir que a Ucrânia use esse espaço para atacar o território russo, aumentar a frente de guerra, que tem mais de 1.000 quilômetros, para obrigar a Ucrânia a dividir ainda mais as suas forças e preparar uma grande ofensiva de verão. A nomeação de um tecnocrata, o economista Andrei Belousov, de 65 anos, para ministro da Defesa da Rússia, indica que o ditador Vladimir Putin quer consolidar o poder, fazendo uma aliança com a indústria bélica e que confia nessa indústria armamentista para fazer a diferença e ganhar uma guerra de longo prazo. Putin aposta na fadiga da coalizão de apoio à Ucrânia e quer transformar a Rússia ainda mais numa economia de guerra. Os gastos militares subiram para 6% do produto interno bruto e 40% do orçamento federal. São 3 vezes maiores do que antes da guerra. O aumento do comércio com a China, a Índia e o Brasil, entre outros países do chamado Sul Global, permitiu à economia da Rússia suportar as sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos e aliados. O PIB russo caiu 1,2% em 2002, ano em que começou a guerra, mas cresceu 3,6% no ano passado, impulsionado pelos gastos militares e a venda de energia, exportações de energia. Esses gastos militares devem subir para 120 bilhões de dólares neste ano, quando o PIB vai avançar 1,8%, retornando ao nível anterior da guerra. Belousov é um linha dura, trabalha com Putin desde 2008, apoiou a anexação da Crimeia e acredita que a Rússia está cercada por inimigos, uma paranoia histórica de um país continental sem fronteiras naturais, que foi invadido muitas vezes ao longo da história, mas agora é uma potência nuclear, não devia se preocupar tanto com isso. A Rússia tem 500 mil baixos entre mortos e feridos, perdeu pelo menos 344 aviões, 325 helicópteros, mais 7.600 tanques, quase 14.700 blindados, mais de 12 mil sistemas de artilharia e 814 baterias antiaéreas. Putin aposta numa capacidade maior da Rússia de repor as armas e os homens no campo de batalha, especialmente diante da hesitação dos aliados ocidentais com a Ucrânia. Em uma ditadura personalista e sem transparência como a de Putin, qualquer abalo no círculo interno de poder gera especulação. O ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, era um alto funcionário do Estado russo desde 1991, o que não significa que seja competente, mas que sempre foi leal e subserviente, que nunca desafiou os poderosos nem a máquina estatal russa. A demissão de Sergei Shoigu, que estava no cargo há 12 anos, pode estar relacionada a vários motivos, desde a corrupção no Ministério da Defesa, que sob Shoigu era notória, até o começo de um novo mandato de Putin, um momento oportuno para fazer mudanças que ele talvez venha pensando há muito tempo. Com toda a probabilidade, ambos os fatores provavelmente contribuíram, pelo menos em parte, para a decisão. Dias depois da demissão de Shoigu, a polícia da Rússia prendeu o general Yuri Kuznetsov, sob acusação de suborno em grande escala, de acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, uma agência federal. Os promotores denunciam o general Kuznetsov por receber suborno entre 2021 a 2023, quando estava trabalhando na proteção de segredos do Estado. Os promotores alegaram que os agentes descobriram dinheiro equivalente a $1 milhão e itens de luxo durante uma operação de busca e apreensão na casa do general. Nessa quinta-feira agora que passou,
foi preso Vadim Chamarin, o quarto oficial de alta patente, detido desde a queda de Shoigu. A mudança acontece no momento em que a Rússia tem vantagem nos campos de batalha na Ucrânia. A Rússia aproveitou o atraso de 6 meses na aprovação de uma nova ajuda militar dos Estados Unidos, 61 bilhões de dólares, ajuda à Ucrânia, barrada temporariamente por aliados do ex-presidente Donald Trump, e a Rússia avançou na região de Donetsk e lançou uma nova ofensiva na região nordeste, em Kharkov, levando Moscou a tomar dezenas de quilômetros quadrados por dia, mais do que praticamente em qualquer outro momento da guerra, com exceção do início. Putin confia na capacidade de manter essa vantagem no campo de batalha, mesmo com a mudança na liderança. Ao demitir Shoigu, Putin manifesta insatisfação com a condução até agora de uma guerra que todo mundo acreditava que a Rússia ganharia em dias, semanas ou no máximo alguns meses. Guerra esta que já dura 2 anos e 3 meses. Putin concorda, sim, pelo menos parcialmente, com as críticas do senhor da guerra Evgeny Prigozhin, líder de um grupo de mercenários da empresa Wagner, que morreu numa explosão aérea atribuída ao regime no ano passado, em 23 de agosto do ano passado, depois de liberar uma rebelião contra o comando militar russo em 23 de junho, 2 meses depois, portanto. Ao nomear um tecnocrata sem experiência militar, Putin indica que pode querer um controle mais direto da condução da guerra. Shoigu foi derrubado para cima, virou presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, afastando do núcleo central do poder Nikolai Patrushev, que já foi apontado como possível sucessor de Putin. Como pretende ficar no poder pelo menos até 2036, Putin não quer substitutos em potencial a seu redor. O ditador russo gosta de manter os aliados leais próximos, vigiados e bem recompensados. Patrushev virou assessor para a indústria naval, parece descartado para voos mais altos. Apesar do péssimo desempenho dos serviços das agências de inteligência em 2022, os chefes dos serviços secretos russos continuam em seus cargos, inclusive Alexander Bortnikov, diretor-geral há 16 anos do Serviço Federal de Segurança, sucessor do KGB, a temida polícia política da União Soviética, de onde saiu Vladimir Putin. Foi agente do KGB e diretor-geral do Serviço Federal de Segurança depois do fim da União Soviética. Para a Ucrânia, a retomada de Kharkov, a sua segunda maior cidade, em setembro de 2022, foi a maior vitória na guerra até agora. Foram recuperados, na época, 12 mil quilômetros quadrados. Na estratégia de terra arrasada de Putin, a Rússia está disposta a aceitar enormes perdas de tropas e tanques para capturar pequenos assentamentos. Agora, a Rússia faz na região seus maiores avanços. Na região nordeste, há um mês intensifica os esforços para reconquistar Kharkov. Os russos são odiados e desprezados lá. Os aliados de Moscou fugiram para a Rússia durante a contraofensiva ucraniana de setembro de 2022. Em sua aliança informal com a Rússia e a China, o governo Lula enviou o assessor de política internacional, embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, a Beijing, onde ele assinou um memorando junto com a China, defendendo a realização de uma conferência internacional de paz sobre a guerra na Ucrânia, uma conferência que seja reconhecida pelas duas partes. Há uma conferência marcada para 15 e 16 de junho na Suíça, sem a participação da Rússia, que é o país agressor. Sem a Rússia, não haverá paz. O Brasil e a China dão apoio político, econômico e diplomático à Rússia, embora finjam uma suposta neutralidade. Mudando agora para a guerra no Oriente Médio, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, o jurista britânico Karim Khan, pediu a prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, do líder do movimento de resistência islâmica, o Hamas, na faixa de Gaza, Yahya Sinwar, considerado o principal mentor do ataque terrorista de 7 de
de outubro, quando cerca de 1.200 israelenses morreram, que foi o início da guerra. O procurador também pediu a prisão do comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, e do líder político do grupo, Ismail Haniyeh. 3 juízes de uma Câmara do Tribunal devem resolver se aceitam os pedidos de prisão. Uma decisão dessas normalmente sai em 1 a 2 semanas, mas não há um prazo determinado, pode levar meses. Os 124 países membros do tribunal têm obrigação de cumprir a decisão, mas já houve antecedentes em que não cumpriram, como quando a África do Sul não prendeu o ditador do Sudão, Omar Bashir, denunciado pelo genocídio de Darfur. O pedido do procurador-geral foi rejeitado pelos Estados Unidos, foi repudiado a Alemanha e outros países aliados de Israel e fortalece internamente o primeiro-ministro Netanyahu, mas aumenta o isolamento internacional de Israel. A Espanha, a Irlanda e a Noruega anunciaram na quarta-feira o reconhecimento de um Estado Nacional Palestino a ser criado na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A Noruega foi o país que mediou as negociações de Oslo, que permitiu os primeiros acordos entre Israel e os palestinos. Na sexta-feira, por 13 votos a 2, a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, outro tribunal, mandou Israel suspender imediatamente a ofensiva contra a cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, abrir a fronteira com o Egito para ajuda humanitária, garantir o acesso ao território palestino de uma comissão independente de investigação de crimes de guerra e também exigiu que Israel apresente um relatório daqui a um mês sobre as medidas que tomou em respeito à Convenção Internacional sobre Genocídio. O tribunal mandou o Hamas libertar os reféns imediatamente. A África do Sul, que iniciou esse processo, acusa Israel de genocídio no Tribunal da ONU. No pedido de prisão, o procurador do Tribunal Penal Internacional, que é outro tribunal, como eu já falei, citou o extermínio entre os crimes de Israel e do Hamas. O extermínio, ou a tentativa de exterminar um povo, total ou parcialmente, é o ponto central do conceito de genocídio. Israel deve ignorar a decisão do Tribunal da ONU, que só pode ser imposta pelo Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos têm poder de veto e o usam sistematicamente para proteger o aliado. As negociações para uma trégua com troca de reféns continuam estagnadas. O Hamas exige o fim da guerra e a retirada de Israel, o que preservaria seu poder sobre Gaza. Israel quer continuar a guerra para acabar com a máquina política e militar do Hamas e impedir que o grupo terrorista volte a governar Gaza. O exército de Israel resgatou os corpos de 3 reféns, inclusive do brasileiro Michel Nissenbaum, que tinha dupla cidadania. Morreu em acidente de helicóptero o presidente linha dura do Irã, Ebrahim Raisi, também conhecido como Carniceiro de Teherã, pela sua atuação como um dos chamados juízes da morte no fim dos anos 1980, quando entre 1.000 e 30.000 pessoas foram executadas pela ditadura teocrática dos ayatolás. Provavelmente o número verdadeiro fica em torno de 5.000. A esquerda foi praticamente exterminada pelos juízes da morte. Como quem manda mesmo é o supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, a orientação política do regime não deve mudar, mas certamente vai haver uma luta interna pelo poder no Irã. Raisi era o favorito para suceder Khamenei, que está com 85 anos. A China fez manobras militares cercando a ilha de Taiwan, que o regime comunista chinês considera uma província rebelde. Foi uma resposta ao discurso de posse do novo presidente taiwanês, Lai Ching-te, que defendeu a autonomia da ilha. A China ameaça invadir se Taiwan declarar a independência. O ultra-impopular primeiro-ministro conservador do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou eleições para 4 de julho. O Partido Trabalhista, de oposição, tem uma vantagem de 22 pontos percentuais na média das pesquisas. O Partido Conservador deve sofrer uma das piores derrotas de sua história. Por fim, o presidente de extrema-direita da Argentina, Javier Milei,
arrumou uma nova confusão internacional. Milei foi à Espanha participar de uma conferência do partido neofascista Vox, que reuniu a ultradireita europeia, que está em ascensão, diga-se de passagem, e deve avançar nas eleições para o Parlamento Europeu agora em julho. Milei atacou a mulher do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, recentemente a suspeita de corrupção. A Espanha exigiu desculpas, Milei reiterou as ofensas. A Espanha é uma grande parceira comercial e investidora na Argentina, retirou seu embaixador de Buenos Aires. Milei já ofendeu o Papa Francisco, os presidentes Lula, o mexicano Andrés Manuel López Obrador e o colombiano Gustavo Petro, que chamou de assassino terrorista. Petro pertenceu ao grupo guerrilheiro M19, mas fazia trabalho político, não pegou em armas. Nada mais antidiplomático do que a diplomacia antipresidencial de Javier Milei, que enfrentou nesta semana as piores notícias econômicas desde que tomou posse em 10 de dezembro do ano passado. A economia argentina recuou 1,9% no primeiro trimestre e o dólar subiu 17% neste mês e bateu novos recordes. Os títulos e as ações argentinas caíram. A inflação do governo Milei soma 107% em 5 meses. Uma família de classe média de Buenos Aires, da Grande Buenos Aires, vai pagar, em média, 15,6% a mais em maio por água, gás, energia elétrica e transporte. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.